Oi, meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? E o assunto dessa semana é diabetes. Sabe por quê? Porque dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes e muitos que me seguem já sabem que o diabetes é uma das minhas especialidades e eu tenho muito carinho por esses pacientes diabéticos. Então, eu quero conversar hoje com vocês em relação à alimentação, o que pode e o que não pode, mitos e verdades, né? Então, você que conhece alguém com diabetes, ou que é diabético, ou tem diabético na família, presta atenção nesse vídeo que eu vou dar umas dicas importantes para vocês, tá? Antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações de vídeo. Eu vou deixar aqui na tela o link da minha fanpage do meu Instagram, para vocês me seguirem lá nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. O que pode e o que não pode no diabetes, né? Isso é uma dúvida que todo mundo tem e a gente aproveita o mês de novembro, esse dia que é o Dia Mundial do Diabetes, para falar sobre educação em diabetes, sobre tratamento e o controle da glicemia, tá? Porque a gente sabe que o diabetes mal controlado leva a complicações seríssimas. Então, você pode ter o controle da sua doença nas suas mãos. É só você aprender, tá? E eu tô aqui para te ajudar e para te ensinar. Então, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que alguém a gente vai poder ajudar com esse vídeo, pessoas que não têm acesso, né, a poder tirar suas dúvidas, então eu tô aqui para isso. Não se esquece também de que se eu não falar alguma coisa aqui que você gostaria de saber em relação à alimentação e o diabetes, escreve aí que eu te respondo, tá bom? Então vamos falar sobre fruta, que é uma pergunta que todo mundo faz para mim no consultório, principalmente quando foi diagnosticado com a doença, já se apavora e quer saber o que pode e o que não pode comer, e fruta é uma das perguntas. Então, fruta pode? Fruta pode, tá? Só que fruta pode com moderação. Então, de 4 a 5 porções no dia, você pode comer. Porém, nunca 3, 4 ou 5 frutas de uma vez só. Tem gente que faz muito isso, por exemplo, hoje eu não vou jantar e eu vou comer fruta, daí come uma banana, uma laranja, uma maçã, um pedaço de mamão. Isso não pode. Você não pode pegar todas as porções que você tem direito e comer de uma vez só, porque a carga de açúcar é muito grande, tá? Naquele momento. Então, você pode comer de 4 a 5 frutas no dia intervaladas. Então, você pode comer uma de manhã, no meio da manhã, pode comer como uma sobremesa depois do almoço, no meio da tarde, uma fruta antes de dormir, isso pode, tá? Não pode comer todas juntas, que nem eu falei pra vocês. Outra coisa que é uma pergunta e uma dúvida de muita gente que eu sei é: qual fruta tem menos açúcar? Gente, isso não existe. Existe fruta mais ácida e menos ácida. Por exemplo, o limão, ele é mais ácido, a laranja é mais ácido, mas não significa que eles tenham menos açúcar do que a manga, do que a banana. Embora a manga e a banana, a maçã, pareçam mais doces, elas não é que são mais doces, elas não são tão ácidas quanto o limão, a laranja, a mexerica, entendeu? Então, essa questão é muito importante, tá? Então, não existe fruta com menos açúcar, com exceção, né, do abacate, que o abacate é uma fruta que não tem tanto açúcar, tem mais gordura boa, mesmo assim não pode ingerir à vontade, né? Não posso ficar comendo toda hora, tá? Então, essa questão das frutas é isso, 4 a 5 porções no dia separadamente, tá? Agora vamos falar de suco de fruta, que é uma coisa que todo mundo faz, principalmente quando fica diabético ou quando quer emagrecer. É assim, não tomo mais refrigerante, mas agora eu vou tomar suco natural. Cuidem com isso, porque quando você come a fruta, você está comendo a fruta e a fibra, tá? Isso vai ajudar com que o açúcar da fruta
diminua a sua intensidade no seu, o impacto do açúcar na glicose, tá? Mas quando você espreme a fruta e você só fica com o suco da fruta, você está jogando a fibra fora. E aí sim você está tomando então o açúcar concentrado desta fruta e provavelmente você vai ter um pico de hiperglicemia, um pico de glicose, tá? Outra coisa, vamos indo nesse raciocínio. Acrescentar açúcar dentro do suco pode? Não, não pode. Fazer suco de fruta e colocar adoçante pode? Pois é, não é o ideal. Por quê? Porque mesmo que você não coloque o açúcar acrescentado, a sacarose, mas você coloque o adoçante, você ainda assim tem o açúcar da fruta e esse é um impacto muito grande na tua glicose, tá? Outra coisa, posso tomar refrigerante? Pois é. Refrigerante, a questão é a seguinte, você não pode tomar o refrigerante com açúcar. Refrigerante de forma nenhuma é saudável, eu não recomendo para ninguém, tá? Porém, se você tem vontade de tomar um refrigerante, tem diabetes, que ele seja um refri zero, tá? Então, Guaraná zero, né? E aí vai. Desde que seja zero açúcar, não vai ter impacto na tua glicemia, certo? Outra coisa, suco de caixinha, pode ou não pode? Suco light, pode ou não pode? Pois é, quando se fala suco light, eles estão diminuindo 25% do açúcar. 25% do açúcar quer dizer que ainda tem 75%. Então não dá porque a tua glicemia vai aumentar. Então, o que eu posso beber, Cris? O que é o ideal? Gente, o ideal sempre é água. Não é só para quem tem diabetes. É para quem não quer aumentar de peso, para quem não quer aumentar a circunferência abdominal e para quem não quer ficar diabético. E para os diabéticos. Então, é para todo mundo. O que é melhor? É água, tá? Água com uma rodela de limão, beleza. Água com um pouquinho de limão espremido, beleza, tá? Suco, se você faz questão de tomar suco natural, vou te dar uma dica. Dilua esse suco com água. Por exemplo, você vai fazer suco de laranja, não deixe 10 laranjas concentradas ali para fazer 2 copos de suco. Não, faça com 10 laranjas mais de 1 litro de suco. Coloque água, pingue umas gotinhas de adoçante, tá? Outra coisa que o pessoal confunde muito é suco de uva natural, pode? Gente, cheinho de açúcar concentrado da fruta, da uva. Se você diluir com água, você diminui um pouco a concentração desse açúcar, mas também não dá para ficar tomando à vontade, tá? Então, próximo item, vamos lá. Pão branco e pão integral. Macarrão branco e macarrão integral. Eu posso comer o branco ou preciso comer só integral? Bom, então é o seguinte. Você não precisa ficar engessado só no integral. Para aqueles pacientes que usam insulina rápida, que são pacientes tipo 1 ou tipo 2 insulino dependentes, e que usam insulina rápida, você pode usar o pão branco ou o macarrão também de farinha branca, tá? Desde que isso seja inserido no seu tratamento e na contagem de carboidratos, e você calcule a sua dose de insulina para aquela quantidade de carboidrato que você está comendo. Para você que tem diabetes tipo 2, o ideal é que você coma o integral mesmo. Por quê? Porque o integral tem fibra e essa fibra vai fazer com que diminua um pouco o índice glicêmico desse carboidrato. Então, o impacto na tua glicemia é menor, tá? Então, a fibra, ao invés de fazer... quando você come um pão branco, por exemplo, um macarrão branco, você vai ter um pico de açúcar. Se você come o integral, esse pico é menor, tá? Então, o controle é melhor. Então, macarrão branco e pão branco,
se tiver inserido, então, na contagem de carboidrato. Para o tipo 2, o ideal, então, é macarrão e pão integral. Cris, e batata e mandioca, pode? Bom, pode, desde que isso seja trabalhado num planejamento alimentar e colocado em porções pequenas na sua alimentação, no seu planejamento alimentar. Mas não está proibido de forma nenhuma. Você pode sim comer, desde que seja em quantidades pequenas, tá? Isso tem que prestar muita atenção. Vamos para o próximo item. Açúcar, pode? Pois é. Açúcar, há muito tempo atrás, era retirado da dieta do paciente diabético. Hoje, a gente não precisa retirar totalmente, desde que seja também inserido na contagem de carboidratos. Se você conta carboidratos e consegue calcular a dose de insulina para esse açúcar, você pode usar. Porém, saiba de uma coisa, que o ideal não é o uso do açúcar, porque você vai aumentar muito de peso. Isso tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2. Aumenta peso, engorda, isso piora todos os outros parâmetros, né? Como colesterol, triglicerídeo, enfim, você não deve utilizar, tá? E ainda aí ganha umas gordurinhas no fígado que é indesejável, tá? Então, açúcar não é proibido, pode com muito, 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 muito cuidado, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui a outra questão. Adoçante, tá? Eu fiz aqui uma colinha, gente, porque assim, é tanta pergunta que me fazem que eu não lembro todas. Mas adoçante. Qual é o melhor adoçante? Bom, adoçante é sempre adoçante. O ideal é que o diabético substitua o açúcar pelo adoçante. Aí nós temos vários no mercado. O que eu mais indico e o que eu mais gosto é estévia, sucralose e dá para usar o xilitol também. Então esses três aí são as melhores indicações, você pode usar e deve utilizar, né? Procure tirar o açúcar acrescentado de tudo. O açúcar do cafezinho, o açúcar lá do suco, tire o açúcar. E quando você conseguir evoluir esse paladar, você tira totalmente o adoçante e usa mesmo o café amarguinho lá, que é legal, você vai sentir mais o sabor do café. Outra questão que eu lembrei aqui, gente, é a questão do diet e do light. Eu posso comer diet à vontade, light à vontade? Pois é, não pode, gente, porque assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês bem simples do panetone, que agora tá chegando o Natal e todo mundo fica fissurado, né, em comer um pedacinho de panetone. O panetone, existe diet? Existe diet. Porém, quando tá falando que um alimento é diet, ele foi retirado todo o açúcar. Então, esse panetone foi feito com adoçante. Até aí você pode? Pode. Mas o que sobrou ali de açúcar ainda nesse panetone? A farinha. Quando você tem um alimento com farinha, você tem isso e ingere isso transformado em açúcar e você vai ter um aumento de glicose. Não vai ser um aumento tão acentuado quanto seria um panetone comum, feito com açúcar e o trigo, porque ele vai ter menos carboidratos. Menos carboidratos vão transformar menos em açúcar, menor o pico glicêmico. Mas dá para comer assim à vontade? Não, não dá. Então assim, diet, tem que cuidar qual alimento diet. O melhor é vocês entenderem sobre o rótulo nutricional, tá? Que agora não tem como eu explicar. Mas se ele lá no rótulo nutricional disser que tem carboidrato, colocar lá quantas gramas, não coma à vontade. Mas se ele tiver 0 carboidratos, beleza, aí você pode comer à vontade, tá? Outra questão, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, é doce e chocolate. Pode ou não pode? Pode ou não pode, né? Porque se está proibido o açúcar, está proibido doce e chocolate. Pois é. Doce e chocolate, gente,
A princípio, não se deve comer, porém, não está totalmente proibido. De novo, volto a falar da questão da contagem de carboidratos. Se você está inserido no tratamento do diabetes em contagem de carboidratos, aí você pode comer com moderação e calcular a sua insulina para isso, porém vai aumentar de peso. Essa é a mesma questão do açúcar. Para o diabético tipo 2, está proibido? Não deve. Porém, em quantidades muito pequenas, não todos os dias, estabeleça lá uma vez a cada 15 dias, como uma sobremesa, um pedacinho de um chocolate ou uma sobremesa, não tem problema nenhum. Porém, vai ter problema se você quiser comer o pudim inteiro. Daí não vai dar, né, gente? Aí você não pode comer nenhuma pessoa que não tem diabetes. Imagine quem tem diabetes, tá? Então, não dá para comer. Eu acho que eu falei a maioria das dúvidas. Se eu esqueci de alguma coisa, pessoal, deixa aí, coloca nas perguntas aí do YouTube que eu vou responder para você. Se você tem dúvidas e eu esqueci de falar alguma coisa, porque nem tudo a gente lembra e as dúvidas de vocês são muito importantes e a gente precisa sanar, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a semana que vem eu volto para conversar com vocês. Beijo, fiquem com Deus!